Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu acho que foi 2012, tá? 2012, que lançou o primeiro filme da franquia Os Vingadores. Acho que eu não estou enganado, porque eu lembro muito bem desse ano. Depois só conferem aí quem quiser, mas eu acho que foi 2012 que lançou, sim, o primeiro filme da franquia Os Vingadores. É lógico, foi uma franquia de sucesso e tal, mas o que eu queria destacar para vocês é o seguinte. Eu lembro muito bem, por que eu lembrei muito desse ano, né? Realmente foi em 2012 e tal, com toda certeza. Acho que foi isso. Porque na ala que eu estava frequentando, né, ainda como membro assíduo e tal, e eu lembro que quando saiu esse filme, teve uma apresentação da organização dos rapazes na Igreja Mórmon, sabe? Tem as organizações, né? Pra quem não sabe, tem as organizações lá divididas na Igreja Mórmon em cada unidade de as mulheres, né? Homens, tal, moças, tinha os rapazes. Os rapazes foram fazer uma apresentação e eles estavam comparando os Vingadores, né? Que era lançamento, né? Os personagens com personagens do livro de Mórmon, tá? Aí rolou algo como, não vou lembrar, tá, assim, qual nome que deram para cada personagem do livro de Mórmon, comparando com os Vingadores, mas era algo como o Homem de Ferro era a Nef, o Sam era o Capitão América, alguma coisa assim, né? Aí foram falando ali. Aí essa apresentação foi num sábado. Olha que interessante onde eu vou chegar. Aí essa apresentação foi num sábado. E no dia seguinte, o bispo ele foi dar um discurso. No dia seguinte, que era domingo, né, reunião normal de sacramental da igreja e tal. Aí no discurso, o bispo falou assim, eu gostei muito e devemos... Ele falou assim, mais ou menos isso no discurso dele. Gostei muito da apresentação dos rapazes de ontem e devemos sempre, a partir de agora, quando assistir aqueles filmes... aquele filme, né, porque ele tinha lançado só o primeiro, dos Vingadores, que estava no cinema, eu lembro que ele falou assim, devemos sempre imaginar os personagens do livro de Mórmon, assim como foi falado pelos rapazes. E foi interessante isso, sabe? Porque hoje, quando eu assisto os Vingadores, até me remete isso aí. Não que remete os personagens, mas eu lembro desse episódio que estavam comparando, né? Mas hoje faz sentido. Hoje faz mais sentido ainda que antes para mim. Hoje, eu realmente... Hoje, tá? Eu vou explicar por quê. Hoje, realmente, eu acho que os personagens do livro de Mórmon devem ser, sim, comparados com os personagens dos Vingadores. E eu vou dizer o porquê. E antes, né? Lá, quando esses rapazes apresentaram dessa forma, e o bispo lá ressaltou que devemos sempre assistir o filme lembrando dos personagens do livro de Mórmon, assim como os rapazes fizeram. Hoje, mais ainda, eu acredito que realmente Nef, Sam, Lamã, parece que Lamã e Lamuel eram alguns personagens também. Aí eles falaram dos outros personagens, assim, aqueles outros profetas do livro de Mórmon. A Alma, né? Então foram falando lá. Moroni. E cada um era um vingador. Então hoje eu comparo ainda. Para mim realmente eles têm a semelhança e característica dos Vingadores, dos personagens do livro de Mórmon. E sabe por quê? Vamos lá, vamos pensar junto comigo agora. Por que os personagens do livro de Mórmon devem ser comparados com, com os personagens dos Vingadores? Simplesmente pelo fato de a história dos Vingadores é ficção. Então, hoje lá atrás, né, hoje na verdade, né, pensando lá atrás, quando fizeram essa comparação lá em 2012, estavam certos. Talvez não entendendo da maneira correta, mas estavam certos aqueles rapazes que compararam os personagens do livro de Mórmon com os personagens dos Vingadores, porque simplesmente os personagens do livro de Mórmon e os personagens dos Vingadores são ficção. E aí?
Faz sentido agora? Então, sim, eu acredito que os personagens do livro de Mormon fazem muito, tem muita semelhança com os Vingadores, os personagens Vingadores. Mas é legal, eu tava lembrando disso porque foi uma época interessante, uma época que eu ia bastante no cinema. Eu ia muito no cinema, né? E eu lembro desse filme, eu lembro de assistir outros filmes nessa época. E foi bem bacana, porque eu sempre fui meio cinéfilo, né? Gostava muito de filme e tal. Eu tenho um acervo de DVDs na época, desde o lançamento dessa mídia, né? Do DVD, esse tipo de mídia, eu comecei a montar uma coleção. Então, uma hora eu posto foto, alguma coisa para vocês, mas eu possuo um acervo, né, de DVDs, que é a minha coleção pessoal. Mas hoje, graças àqueles rapazes de 2012, quando eu vejo, sim, os Vingadores, eu lembro dos personagens do livro de Mormon. E com toda certeza, por causa do que eu falei pra vocês. Ficção pura. Bacana de ver, não é? Livro de Mormon. O que você vê? Aquelas guerras e corta-cabeça e não sei o que tem. Rouba a roupa do rei pra poder fingir que é ele. E batalhas e discursos, uma tenda, grita pra todo mundo e um monte de coisa que a gente viu. Não é legal essas histórias? Parece ficção? Assim como a história dos Vingadores. Então tem todo sentido. Acho que essa comparação foi uma das melhores que eu ouvi a respeito de personagem. Já vi outras pessoas falarem outras coisas também, né? E comparando o personagem do livro de Mormon. Se eu não me engano, esse dia, algum dos rapazes que estava fazendo a apresentação, ele comparou Joseph Smith também com algum personagem do livro dos Vingadores, mas eu não lembro qual. Porque eu sei que Neff se compararam com o Homem de Ferro. Sam foi com o Capitão América. Mas eu não lembro quem eles compararam realmente com o Joseph Smith. Eles falaram que era o único personagem que eles estavam comparando que não era do livro de Mormon, mas que eles estavam comparando também que era o Joseph Smith, mas eu não lembro qual personagem. Sei lá. Vocês imaginam algum aí? Você que está ouvindo aí pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou pelo próprio YouTube, dá um jeito de comentar para mim ou no YouTube mesmo ou no Instagram. Qual personagem dos Vingadores pareceria ou poderíamos pensar que poderia ser Joseph Smith, de acordo com esses rapazes, né? Eu realmente não lembro, isso eu não lembro. Mas só lembro desses dois, tá bom, né? O Homem de Ferro era o Neff e o Capitão América era o Sam. Eu acho que Lamã e Lemuel, quem que era? Era algum dos inimigos. Lamã e Lemuel, eles compararam com algum dos inimigos dos Vingadores, que eu também não lembro. Mas é bacana, né? É bacana a gente lembrar dessas coisas e quanto eu concordo com eles agora. Você, rapaz, algum de vocês que fizeram essa apresentação lá em 2012, que hoje já estão grandes, né? Foi em 2012, estamos falando o quê? De 10, 11 anos atrás. Você que me ouve aqui hoje, às vezes algum de vocês podem me ouvir. Eu sei que pelo que eu sei, porque eu sei os rapazes estavam lá, né? Eu sei que um de vocês me ouve mesmo aqui. Eu queria que vocês soubessem que vocês fizeram uma comparação correta, mas não estavam entendendo, né? Então agora espero que vocês realmente possam concordar com a comparação que vocês fizeram e o porquê, né? E é isso. Na verdade, eu tinha outros assuntos pra gente falar hoje, mas eu lembrei disso aí na hora, sabe? Aí, olhando o meu acervo de DVDs hoje, aí eu dei de cara com a coleção de DVDs dos Vingadores que eu tenho. Aí eu tirei, vi a capinha, sabe? Sabe, eu sou daquelas pessoas que tem aquela coleção que às vezes fica andando pelo acervo ali. Pego dou uma olhadinha, volto, olho a capinha. Sabe? Porque isso é meio a parte prazerosa de você ter uma coleção assim, né? Talvez nem ia ficar assistindo. Mas aí me lembrou, ao pegar assim na mão, tal, olhar a arte da capa, tal, ver os Vingadores, eu lembrei desse episódio de 2012. Mas é o que eu falo pra vocês, né? Histórias na Igreja Mormon eu tenho muitas histórias. E pra falar a verdade, nem é a primeira vez que eu ouço na igreja comparação de personagens de heróis em quadrinhos ou do cinema com personagens do livro de Mormon. Se eu não me engano, quando saiu o primeiro Homem-Aranha, o primeiro mesmo, né?
que como que chama? O personagem principal, né? O Homem-Aranha é interpretado pelo Tobey Maguire. E eu lembro que também teve um discurso, mas não foi de um rapaz, eu acho que foi de uma moça. Foi de uma moça. Ela falou que tinha assistido no cinema o Homem-Aranha e que ela lembrou um personagem do livro de Mormon, eu não lembro agora se foi o Rei Lamone. Eu não sei, algum personagem do livro de Mormon que ela comparou com o Homem-Aranha. Então, vira e mexe, a gente vê isso aí, né? Também até... Isso é uma maneira de você chamar atenção, né? Quando você tá falando. Como me chamou a atenção em 2012 até hoje. Só que hoje eu entendo por que compararam os personagens do livro de Mormon com os Vingadores. Mas é isso, acho que compensou o papo. Se você acha que... Só falta agora ter os comentários aí. Não, o Joseph Smith parecia o pinguim do Batman. Sei lá como vocês vão comparar. Deixa a comparação para vocês. Quem quiser entrar na brincadeira aí, pode colocar que eu vou fazer meu comentário no YouTube se você comentar. E se você mandar uma mensagem no Instagram para mim, eu respondo você, tá? Todo mundo vou responder que comparar qualquer personagem agora da Igreja Mormon com qualquer super-herói. Seja do bem ou do mal. Aí vamos ver o que vocês vão comparar aí. Agora eu fiquei pensando aqui, cara. Quem será que eu compararia com Brigham Young? Brigham Young, tem Gordon B. Hinckley. Eu vou ficar pensando aqui agora. Ai, meu pai do céu, cada um, né? Mas tá bom. Brincadeiras à parte, essa é uma das minhas experiências na Corporação Mormon, mais uma. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.